que é importante. Então vamos lá, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos principais tipos de açúcar. Isso porque a gente tem muita informação na internet, cada dia surge um açúcar novo e a gente nunca sabe o que é melhor a gente usar, se é açúcar orgânico, se é demerara, se é mascavo, o que é melhor para a saúde ou o que usar de adoçante, né? Hoje eu vou falar dos açúcares, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Primeiro, o açúcar refinado. Dá para ler bem? Não está muito claro? Dá para ler. Tá? O açúcar refinado, como o próprio nome diz, ele sofre um processo de refinamento, no processo de industrialização, feito a partir da cana-de-açúcar, como a grande maioria dos outros, né? São adicionados alguns elementos nesse processo por conta do próprio maquinário, e o enxofre é um deles. Nesse processo de refinamento também, mais de 90% das vitaminas, minerais, o que tinha de bom no açúcar, na cana-de-açúcar, é perdido. Tá? E o índice glicêmico, que é o que a gente mais se preocupa, especialmente em quem tem diabetes, o índice glicêmico é muito alto, é alto, né? Entre 80% a 100%, a gente chama. O índice glicêmico entre 80% a 100% é um índice glicêmico alto. O índice maior do que 100 é um índice muito alto. Vamos ver que tem alimentos que têm índice maior do que 100, tá? O açúcar mascavo. O açúcar mascavo é extraído após o cozimento da cana-de-açúcar, é uma forma mais bruta e ele mantém as vitaminas, minerais como o ferro e o cálcio, né? Como ele não passa pelo refinamento, ele tem essa coloração que é mais amarronzada, mais puxada para a cana-de-açúcar. E o gosto também é um gosto que puxa mais para o gosto da cana-de-açúcar. O índice glicêmico é bem semelhante ao índice glicêmico do açúcar normal. Em termos de o que é mais saudável, o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, mascavo é mais saudável, com certeza, porque ele tem mais vitamina, tem mais mineral, né? Mas não tanto por uma questão de dieta, por exemplo, o índice glicêmico 80 a 100, o índice glicêmico é praticamente o mesmo. Então, diferença significativa não faz. O açúcar cristal, ele também passa por um processo de refinamento, mas ele para antes do que o açúcar refinado. Ele não vai no processo até o final. Mas da mesma forma, quase todas as vitaminas dele e minerais são perdidos nesse processo de refinamento. Ele tem também o índice glicêmico alto, que a gente usa mais na culinária. Mais difícil de dissolver, né? Porque tem esse formato de cristal, de mini cristais, então ele é mais difícil de dissolver na culinária. O açúcar orgânico. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, estão vendo aquele símbolozinho ali de orgânico? Todo alimento que se diz orgânico tem que ter esse símbolo. Esse símbolo é um símbolo nacional. Produto orgânico. O que significa um produto orgânico? Todo produto orgânico ele é livre de agrotóxicos, livre de aditivos químicos, entendeu? Então, por exemplo, o açúcar orgânico não é, em nenhuma parte do processo é utilizado algum aditivo químico, nem na produção da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não recebe agrotóxico, tá? Então, não são utilizados ingredientes artificiais na sua produção. Em geral, nem a cana-de-açúcar pode receber agrotóxico. Existe toda uma normatização, uma regulamentação no Brasil dos alimentos que são orgânicos. Obrigatoriamente, eles têm que conter esse símbolo de orgânico. Ele não passa pelo processo de refinamento igual ao açúcar, então ele mantém também os nutrientes, todos os nutrientes, por isso que a corzinha dele também é mais amarronzada. Ele passa pelo processo mais branco, ele mantém nutrientes, mantém vitaminas, minerais, né? Mas o índice glicêmico dele também é alto. Por mais que ele seja um açúcar saudável, que não recebeu agrotóxico e tudo, engorda. Isso que eu quero mostrar para vocês. Nem tudo aquilo que a gente pensa que é saudável é bom para quem está fazendo uma dieta de emagrecimento. Depende de quais são os seus objetivos. Então, assim, quando o objetivo é emagrecer, a gente foca em outros determinados alimentos. Quando o objetivo é ter uma vida mais saudável, aí a gente pode abrir um leque maior de opções, dentre eles o açúcar orgânico. Tá? O açúcar demerara é um açúcar que ele é semelhante ao açúcar mascavo, ele sofre um leve processo de refinamento e também mantém as vitaminas e minerais dele. Tá?
Tá? Dentro do demerara e o açúcar orgânico, eu acho o orgânico melhor. Tá? Porque em termos de índice glicêmico é a mesma coisa, só que o orgânico não recebeu agrotóxico, não recebeu aditivos químicos, coisas que ao longo do tempo podem gerar alergias e problemas, enfim, diversos para a saúde da gente. Tá? O melado. O melado é bom com farinha, né? Que delícia o melado com farinha. Ele é extraído direto da cana-de-açúcar, só que ele tem uma coloração bem mais forte que o mel, uma coloração escura. Né? Ele mantém ferro, fósforo, manganês, cálcio, outros minerais e vitaminas nele. Tem um alto poder adoçante e tem propriedade de estimular a imunidade. Então ele é um alimento considerado um alimento funcional. Além da propriedade dele principal, que é da energia, ele tem outras funções atuando em outros sistemas. Ele tem vitaminas, ele também tem o poder de agir estimulando a imunidade. Só que o índice glicêmico é alto, bem alto. E demerara? O demerara também é alto? Demerara também é alto. Todos eles até agora, de 80 a 100. Todos eles com índice glicêmico de 80 a 100. Tá? O único que leva o enxofre é o refinado, né? O refinado. O enxofre é bom para formar pulpa. Quer ver uma coisa que tem enxofre? Brócolis, cebola. Eu sei disso. Né? Todo dia. É bom para formar gases. Mas é bom para outras coisas também. Tá? O xarope de agave, vocês conhecem? Não. O xarope de agave, ele é parecido com o mel, aquele caro, aquele mel do milho, só que ele é extraído de um cacto. E por ser extraído de um cacto, extraído de uma planta, ele tem, a sua composição tem mais frutose do que a própria sacarose, a própria glicose. Então o índice glicêmico dele é baixo. O xarope de agave tem um índice glicêmico de 40%. O gosto é muito parecido com o gosto do mel, mas o índice glicêmico dele é mais baixo, bem baixo, não, ele é baixo, o índice glicêmico baixo. Então ele não aumenta o açúcar tão rápido. Entendeu? 80% da composição do xarope de agave é feito de frutose, outro restante de glicose. Então, ele para subir o açúcar, ele demora mais. Né? Isso que eu botei aqui, não entra rapidamente na corrente sanguínea. É caro, não é uma coisa barata não. Um vidrinho desse deve estar custando em torno de R$25. Ele pode substituir o açúcar no doce, por exemplo, de manga, que é pouquinha coisa. Olha, eu não sei, porque não sei se na consistência do doce, para fazer o doce, daria certo. Porque ele é igual um mel, é igual um mel, tem a mesma textura de um mel. Então, para você fazer um doce, às vezes você precisa da textura do açúcar. Então, aí eu não sei, eu não sei fazer doce de manga. Ele não vai ficar doce, mas ele vai ficar um doce. Um doce, mas não muito doce. Sim. Sim, se for, daria para substituir, sim. Se você conseguir chegar no ponto de doce, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu faço doce de manga em casa, eu coloco adoçante e fica excelente. Mas você bota adoçante culinário ou você bota adoçante? Ah, então, mas adoçante culinário ele tem uma textura parecida com o do açúcar. Né? E o mel? O mel que a gente pensa que é um dos mais saudáveis, né? Vamos lá. O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores e é processado pelas enzimas digestivas do próprio inseto. Contém proteínas, contém minerais, vitaminas, tem propriedades que a gente sabe que são antibacterianas, imunoestimulantes, é um alimento funcional, né? Ele é um alimento saudável. Mas olha o índice glicêmico dele, é muito alto, é maior do que do açúcar. Às vezes a gente fala assim, não, eu substituo o açúcar pelo mel. Eu não sei por que meu diabetes não controla, não é? O mel para diabetes é pior do que o açúcar. Agora, uma mão com mel. Então agora já você pode usar o xarope de agave. Qual é esse glicêmico do mel? Esse é muito alto, do mel, maior que 100%. E o açúcar light, que a gente pensa que também está... Eu só gosto de mel na caipirinha. Açúcar light.
Mas na caipirinha pode, né? A caipirinha de vez em quando pode, né? No dia no bônus day, né? Só no bônus day. Já como se fosse adoçante? Não, ó, olha lá. Combinação de açúcar refinado e adoçante. É 50% açúcar refinado e 50% adoçante. Ou seja, uma porcaria, que é o adoçante, com outra porcaria, que é o açúcar refinado. Junta uma porcaria com outra e você tá tomando. E ainda pagando mais caro. Adoçante. Para quem tem diabetes ou algum transtorno relacionado ao açúcar, pré-diabetes, intolerância à glicose, insulina alta, o indicado é usar um adoçante. Qualquer tipo de adoçante? Na verdade, o indicado é não usar nada. Nenhum tipo de adoçar natural. Aprender a saborear o alimento de uma forma natural dele. Mas, como fica muito insosso às vezes para o nosso paladar e fica mais difícil para o paciente aderir à dieta, o que eu indico de adoçante são dois. A estévia em primeiro lugar, que é o mais natural, e a sucralose em segundo lugar. Tá? A sucralose eu indico principalmente para quem tem dificuldade com o paladar. A sucralose tem um gostinho mais parecido com açúcar. Né? Agora, sucralose. Estévia. Mas são adoçantes? Adoçantes. Esses dois são adoçantes. Porque assim, eu uso qualquer um. Eu uso o Zé Gal, eu uso aquele outro. Porque assim, quando eu tomo açúcar, eu passo mal. Eu uso magro. Dá uma tremedeira em mim, eu não consigo usar açúcar. E parece que meu estômago vai estourar. Parece que eu fico cheia quando eu tomo açúcar. Então eu não consigo tomar açúcar. É só adoção. Pois é, o problema dos outros, por que eu indico esses? Porque para a saúde é melhor. Se dá para a gente associar a questão de saúde com a questão de emagrecer, melhor. Claro que o melhor não é usar nenhum estévia nem sucralose. Melhor é usar nada. E se tiver que usar alguma coisa, melhor para a saúde, eu diria que é usar o orgânico. Usar tudo que for orgânico é melhor. É, esse aí, esse que eu uso. Esse aqui é sucralose. Mas só que nem sempre dá para a gente associar o fator saúde, 100% alimentação mega regrada com o emagrecer. Né? Nem sempre dá pra gente associar isso. Mostra pra cá, doutor. Sucralose. Linha, deixa eu linha. Aí a adoçante café tá. Mas, meu mãe, esse não fica. Esse fica bom. Esse aí já Por isso que eu indico esse. Esse é o melhor? Não, não é o melhor gosto. Mas de gosto é o melhor. E ele, o corpo elimina os outros adoçantes, o magro, o aspartame, zero cálcio, tudo o seu corpo vai acumulando. E hoje já tem vários estudos mostrando, vocês já devem ter visto até alguma coisa no Fantástico, uma coisa que se chama disruptores endócrinos, que são substâncias que você ingere ou é exposto ao longo da tua vida. São várias substâncias. Substância que tem no tempero, naqueles temperos de pacotinho, tá? Substância que tem em bolo, em comida industrializada, que tem no plástico do copo que você bebe, bota café quente, aí a substância solta, que solta no micro-ondas, que solta no potinho de plástico. Então são várias substâncias que existem, inclusive substâncias que tem no adoçante, que estão ao longo do tempo causando diversos tipos de doença. Então eles falam de disruptores endócrinos porque eles atuam na parte do metabolismo. Eles te desregulam metabolicamente. Tá? Então, por isso que eu não recomendo. A sucralose, pelo menos, é bom? Não, mas o corpo elimina. Tá? E a estévia é o mais natural, que é a estévia de uma planta. Tá? Eu particularmente, mas aí sou eu não gosto do gosto da estévia. Eu já usei, mas não gostei não. Eu não gosto. A sucralose eu já gosto. Não é um adoçante barato, tá? A sucralose é um pouquinho mais caro do que vocês vão ver o aspartame, mas para a saúde é melhor. Mas esse stevia, o sucralose encontra em qualquer farmácia? Encontra. O stevia também. Stevia, sucralose, o adoçante em geral se encontra nos farmácias e supermercados. Vê na Venâncio, que na Venâncio sempre tem promoção. Na Venâncio eu comprei lá de promoção, 2 negócios de promoção. Obrigada, Matilde. Que legal. Ok? Mais dúvidas? Vamos aproveitar.
para tirar juros. Aproveite a promoção. Quantos saquinhos eles colocam no xícara de café? De pó. Depende. Depende Depende do quanto você gosta. Você gosta de café meio amargo, café doce? Meio amargo, então bota um só. No expresso, se você botar um só, porque o expresso gosta de botar dois, né? Bota um só. No expresso, tu gosta de botar um bem forte. Eu uso normalmente isso daí só que gota. Né? Pacotinho eu só uso quando eu tô na rua. Eu gosto mais sabor do gota. O gota é gostoso também. Dá pra tomar café. Eu sou chata pra tomar café com adoçante. Eu não muito doce, mas eu gosto de sentir o gosto do café. Então, experimenta esse daí no teu café. O gosto eu acho mais gostoso que o O outro é mais gostoso. Ele é no formato de uma gotinha. Tá? O que mais vocês têm para me perguntar? Eu vou perguntar para vocês, já que vocês estão sabendo tudo. Entendeu? Já que vocês O estão. açúcar light também tem um índice glicêmico alto, só que eu quero metade de açúcar e metade do santo, Ele tem um índice glicêmico médio. médio. E às vezes a pessoa acha que está tomando açúcar light e aí acaba colocando mais. Mas o melhor do caldo índice glicêmico é o agave. O agave. Nesses estudos que tem caloria, né? Os tipos de açúcar que tem caloria, os adoçantes naturais que a gente tem, o agave tem um índice glicêmico mais baixo até do que o açúcar light. Banana com tipo de açúcar. Agave, xarope de agave. É aquele que parece um mel. Ele vem num potinho assim, igual o potinho do caro, daquele xarope de milho. Tá? O xarope de milho também tem índice glicêmico bem alto. Às vezes já pegado compra ontem. Compra no Mundo Verde Casas Pedro. Tá? Não é barato não, deve custar uns R$25 um vidrinho desse tamanho. E quantos colheres você bota? Assim, você é esforçado? Cara, bem pouquinho, porque ele adoça, você sente o gosto, ele adoça mais que mel. Tá? Porque esse sucralose também não é tão barato. Não, sucralose não é barato. Ok? Pode desligar.